castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos então estudando a respeito do ser de Deus e suas perfeições, e estamos baseando os nossos estudos na pergunta número 7 do Catecismo Maior de Westminster, que traz exatamente a resposta à pergunta: quem Deus é? E aí nós temos trabalhado aqui, ao longo destas quintas-feiras, cada um destes atributos ou destas perfeições do nosso Senhor. Nós já trabalhamos a ideia da espiritualidade de Deus, Deus é Espírito. Trabalhamos a ideia da infinitude de Deus, Deus é em si e por si infinito em seu ser. Trabalhamos a ideia da imensidão de Deus, a eternidade de Deus. Falamos também a respeito da glória de Deus. E agora nós estamos tratando da soberania de Deus, que traz implicações quanto à autoridade de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus. Na semana passada, nós fizemos uma introdução à ideia de soberania, apresentando aqui para os irmãos alguns termos bíblicos ou nomes de Deus que são apresentados na Bíblia e o que eles refletem a respeito do ser de Deus. Então, nós falamos primeiramente do nome Yahvé, que é o nome próprio de Deus, que é o Eu Sou, que é exatamente o modo como o próprio Deus se nomeia quando Moisés pergunta para ele: Senhor, quando eu estiver diante de Faraó, como que eu apresento? Quem é o meu chefe? Quem é o meu Senhor? E Deus então responde para ele: olha, diga que eu sou. Ali então é a expressão que é o nome próprio de Deus, que nós traduzimos como Yahvé, uma palavra que não há uma transliteração exata, né, para o nosso português, porque são apenas consoantes. Já expliquei para os irmãos isso, o hebraico não tem vogais, né? Os sinais vocálicos eles foram introduzidos depois por um grupo de estudiosos chamados massoretas. Então, nós não temos muito como vocalizar, verbalizar alguns dos termos hebraicos, porque, por ser uma língua gutural, que é uma língua que se fala com a garganta, nós não temos muito como reproduzir isso. Então, por isso, nós usamos esta transliteração que é Yahvé, usando aí esses elementos vocálicos, né? E que é traduzido, então, como eu sou. Toda vez que na nossa tradução revista e atualizada aparece o nome Senhor, com aquelas letrinhas maiúsculas, que a gente chama de versalete, que é uma letrinha assim, aquela quadradinha maiúscula, Senhor, ali é a tradução desta palavra, que é a palavra Yahvé. E nós vimos que esta palavra revela exatamente a soberania do ser de Deus, o Deus que é único, o Deus que é absoluto em seu ser, né? Depois nós vimos o nome Elohim, que é o nome que é usado na criação. No princípio, Deus criou. A palavra Deus ali é a tradução de Elohim, que significa a soberania de Deus na criação e no governo de todas as coisas. E aí citamos alguns outros textos, Neemias, Jó, etc. Terceiro lugar, nós vimos o Deus Elion, que é a tradução de O Altíssimo. E aí nós vimos alguns dos salmos, né, que mostram esta palavra, e vimos que o Altíssimo, o Elion, é exatamente o poder soberano de Deus de governar também, de ser aquele que é o eu sou, no sentido de que ele é o Altíssimo, ele está distante de sua criação e ele governa por ser este que está sentado no trono. E todos aqueles, portanto, que estão abaixo dele, devem obediência a ele, inclusive os próprios demônios, inclusive o próprio diabo, né? Por isso, a autoridade de Deus sobre o diabo, sobre os demônios, é uma autoridade legítima, e o diabo sabe disso, e os demônios sabem disso. Tanto isto é verdade que Jesus, por exemplo, expulsava alguns desses demônios sem qualquer tipo de esforço, porque o próprio demônio, as próprias legiões, sabiam diante de quem eles estavam. Então, com uma simples palavra, um simples gesto, aqueles demônios obedeciam o Altíssimo, El Elyon, que é o Deus que é altíssimo
soberano, governador e é aquele que está sentado no trono. Depois nós vimos o nome El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, e aqui indicando o Deus que é suficiente nele mesmo, o Deus que é majestoso. Nós vimos aqui alguns textos, tratando da majestade de Deus. Tu és majestoso, a tua majestade. Então, tratando do reinado de Deus. E, finalmente, nós vimos o termo Adonai, que é o termo que representa o Senhor como mestre, como aquele Senhor que é altíssimo, que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, e é o Deus, então, que se inclina como agora um Deus relacional, no sentido de que ele é também mestre, para guiar, para ensinar, para instruir o seu povo. Então, nós tratamos de uma maneira, claro, meus irmãos, muito resumida, porque cada um desses aspectos aqui nós poderíamos fazer estudos individuais em cada um deles, mas como nós estamos tratando apenas introdutoriamente, é claro que creio que foi suficiente para os irmãos perceberem aí este impacto em relação ao ser de Deus e o nome de Deus e o que isso tem a ver com a autoridade dele. Hoje nós vamos tratar, meus irmãos, de um tema um pouco mais espinhoso. Eu prometi na semana passada que nós falaríamos hoje a respeito da relação que existe entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Ou seja, se Deus é soberano, onde ficam então as escolhas pessoais, as escolhas que nós fazemos? Nós, reformados, somos acusados, algumas vezes, de engessarmos as escolhas do ser humano. Nós somos acusados de, ao crermos na predestinação de todas as coisas, que é quando Deus, então, ele decretou antecipadamente todas as coisas que acontecem, nós somos acusados, então, de sermos o quê? De sermos marionetes na mão de Deus. Marionete é aquele bonequinho que alguém controla ali com as cordinhas e o dono do bonequinho é que conduz, que ordena os movimentos do bonequinho. É como se fôssemos robôs manipulados por um controle remoto, dirigido e governado por Deus. Então, há muita dúvida em relação a isso. Ora, se Deus decretou todas as coisas, então as minhas ações, todas elas, são de responsabilidade de Deus. Então, por exemplo, nós poderíamos dizer o seguinte: olha, se eu pequei e Deus já decretou todas as coisas, então Deus ordenou que eu pecasse, o meu pecado foi uma ordenação de Deus. Se foi uma ordenação de Deus, então eu não tenho responsabilidade sobre ela, porque eu só posso ser responsável por aquilo que eu livremente posso escolher. Então, é um assunto espinhoso. Como que nós podemos, então, ajustar, conforme as Escrituras, estas duas ideias? De um lado, Deus é soberano sobre todas as coisas, e Ele impõe realmente a sua vontade, mas, ao mesmo tempo, nós somos também responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Então, antes de começar esta explicação aos irmãos, eu gostaria que todos nós abríssemos no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ler um trecho que nos ajuda a pensar a respeito desses dois lados, A soberania de Deus de um lado e a vontade humana de outro. Atos 2, a partir do versículo 22, nós vamos ler só do 22 ao 24, que é suficiente para que a gente possa começar a pensar a respeito disso. Então, olha só como dizem os versículos 22 a 24. Vamos ler juntos? Atos 2, 22 a 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus,
vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Muito bem, estes versos, eles já nos apresentam aqui estes dois lados que eu antecipei para os irmãos. Observe que Pedro, aqui é um sermão de Pedro, e ele fala a respeito de Jesus, e no versículo 23, ele diz que Jesus foi entregue para ser morto, para ser crucificado. Claramente Pedro diz, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, este é o aspecto da soberania, da vontade decretiva de Deus. Deus, ele determinou que as coisas fossem assim, para que se cumprisse a Escritura. Aliás, em outros pontos do sermão, Pedro faz questão de trazer como fundamento as Sagradas Escrituras, que naquela época era o Antigo Testamento. Se os irmãos olharem os versículos anteriores, de 17 a 21, por exemplo, é uma transcrição do profeta Joel. E Pedro entende que aquela profecia de Joel está sendo cumprida agora. E ele traz o texto do Antigo Testamento para dizer, olha, o que está acontecendo é isto, né? Então, a fundamentação de Pedro é na palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Mas aí vem o segundo aspecto. Logo em seguida, Pedro diz, vós o matastes. Então, agora Pedro atribui a morte de Jesus para a responsabilidade daquelas pessoas. Então, veja o ponto de tensão. Ora, mas não foi Deus quem determinou? Como então foram as pessoas que mataram? O mesmo problema nós podemos perceber em Pilatos. Pilatos, ele esteve ali na condição tanto de entregar Jesus, como de fato ele fez, como na condição de não entregá-lo. Ele poderia dizer, olha, não, vocês estão sendo injustos, ele é inocente, e por isso eu não vou entregá-lo, ele vai ficar protegido aqui sob a minha responsabilidade. Mas ele preferiu entregar Jesus para ser morto. Então, a atitude de Pilatos de entregar Jesus, ela foi uma atitude de sua responsabilidade, ou seja, Pilatos pagará por este ato, por esta decisão, ou não, ou isto é só um aspecto de um cumprimento da vontade de Deus, da vontade decretiva de Deus. Então, eu suponho que os irmãos já entenderam qual é o problema que nós estamos lidando aqui. Os meus atos são mesmo livres? Ou, se Deus determinou todas as coisas, tudo o que eu faço é, na verdade, apenas cumprir aquilo que Deus já determinou. Então, meus irmãos, com este texto em mente, eu gostaria de fazer algumas considerações e eu tentarei ser o mais simples e breve possível neste assunto, porque, sendo ele muito complexo, eu não quero também dificultá-lo ou fazer uma, digamos assim, uma filosofia do problema. Eu quero tratá-lo como a Bíblia trata. Então, eu tentarei ser simples, trazendo os textos, e, com a graça de Deus, espero que isto fique, pelo menos, mais claro, né? E também porque nós, com a graça de Deus, também retomaremos esse tema em dois momentos. Na escola dominical, quando nós começarmos a falar do capítulo 2 da Confissão de Fé, que trata sobre Deus, nós vamos retomar um pouco disso, e também, lá na frente, nas perguntas posteriores do Catecismo Maior, nós também falaremos disso, porque nós entraremos na pergunta do que são os decretos de Deus e como que eles são executados. Então, nós falaremos também a respeito dos decretos, a respeito da providência. Então, nós vamos tratar de novo destas questões. Por isso, eu quero aqui fazer apenas uma introdução a uma possível resposta a esse problema, a esse dilema que nós construímos na nossa mente. Eu quero partir, meus irmãos, do primeiro aspecto, que é a diferença entre a vontade de Deus, que é uma vontade livre, perfeita,
uma vontade sem pecado, uma vontade pura, e a nossa vontade, que é uma vontade escrava, que é uma vontade caída, que é uma vontade totalmente corrompida. Então, nós temos de começar por aí, para nós mostrarmos a diferença que há entre o ser de Deus e o nosso ser. E para isso nós temos que ir no início, lá em Gênesis, quando nós temos o episódio da queda. Então eu quero convidar os irmãos para abrirmos lá em Gênesis, capítulo 3, e eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 6. Gênesis 3, 6. Alguns estudiosos dizem que Gênesis de 1 a 6, alguns colocam de 1 a 11, né? São o resumo de toda a Bíblia. Porque todas as dúvidas que nós tivermos lá na frente é só voltar no início. Nós vamos entender o porquê, né? E vamos explicar. Veja o que diz o versículo 6 de Gênesis 3. Vamos ler juntos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Muito bem, aqui nós temos, irmãos, as três principais áreas da vida humana, expressas aqui nesse pequeno versículo. O que nós temos aqui? Primeiro, talvez antes de responder, uma pergunta que nós poderíamos fazer é a seguinte: o que é realmente a vontade humana? O que é a nossa vontade, né? A Bíblia diz o seguinte, que todas as vezes que nós agimos, que nós realizamos algo, que nós queremos algo, que nós fazemos algo, isso é a realização daquilo que nós chamamos vontade. Por exemplo, você diz assim: eu estou com vontade de comer um pão de queijo. Este querer, este desejar, é o início de um ato. Você provavelmente vai, a partir deste querer, você vai comprar um pão de queijo, você vai pedir um pão de queijo para alguém, ou seja, você vai realizar aquilo que você quis, que você desejou, correto? Então, o nosso desejo, ele produz a nossa decisão. Então, eu desejo e eu realizo. Por isso que, eu ia citar depois, mas já cito agora, Paulo fala assim, que Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Percebem as duas coisas? Então, é o meu desejo, o que eu quero e o que eu realizo. Mas a questão é a seguinte, a Bíblia diz que antes do querer, existe uma motivação para eu querer. E é aí que há a diferença entre Deus e nós. No caso de Deus, que é puro, perfeito, santo, tudo o que Deus quer é puro, perfeito e santo. Então, Deus não pode, por exemplo, desejar o mal. Deus não pode, por exemplo, desejar o pecado. Cristo não desejava o pecado. Imagine, por exemplo, que Cristo, ao ser tentado, vamos supor que Jesus tenha convivido com mulheres muito bonitas e atraentes. Nós não devemos supor que Cristo, em algum momento do seu coração, ele desejou alguma daquelas mulheres. Por quê? Porque o desejo do coração de Jesus Cristo era um desejo puro, porque ele é Deus. Ele foi tentado. Ser tentado é ser apresentado ao mal. Mas o desejar o mal é exatamente o início do processo de pecado. Por isso que Jesus falou assim:
se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, você já adulterou. O que Jesus quer dizer com isso? Que olhar para uma mulher com intenção impura é adultério? Não. O que Jesus quis dizer é, quando eu sou tentado por uma mulher que é atraente, e aí o meu coração produz o querer aquela mulher, este ato de querer, de desejar, é o que vai iniciar o processo de realização do pecado. Então, ele é o início do pecado, correto? É ali onde a coisa começa a nascer. E onde é que nós temos, então, que tratar? Exatamente aí. E a Bíblia chama este ponto de início, que é onde os nossos desejos são formatados, formulados, a Bíblia chama isso de coração. Coração, na Bíblia, não é nem o órgão físico, não é nem a mente, não é nem a alma. Coração, na Bíblia, é exatamente este lugar, esta sede, vamos dizer, é um lugar mesmo, é um lugar onde todas as coisas que nós pensamos, desejamos, tudo aquilo que nós sentimos está ali, nesse lugar, nessa sede. E aí, o que nós aprendemos aqui de Gênesis 3:6? Nós temos aqui, exatamente, irmãos, os três movimentos que levam uma pessoa à realização de um ato pecaminoso. Primeiro, o texto usa um verbo, que é um verbo que aponta para as nossas sensações. Diz o texto assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Então, ela viu, julgou ser boa porque ela viu, e ela achou aquilo agradável. Então, o primeiro aspecto é o aspecto das sensações. O que são as nossas sensações? Ver, ouvir, tocar, gosto e cheiro. São as sensações, os 5, não são? 5 sentidos? Então, o nosso coração, digamos, ele é motivado, ele é provocado pelos nossos sentidos. Pelos nossos sentidos. Não tem um ditado popular que diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente? Então, é mais ou menos por aí. Os olhos físicos, no ditado sim, mas na Bíblia, olhos espirituais. Ou seja, quando os nossos sentidos eles são provocados, o nosso coração ele ativa. Então, se eu vejo uma mulher e desejo de uma maneira errada, se eu vejo um dinheiro e desejo de uma maneira errada, se eu ouço uma informação, uma fofoca, um boato, e interpreto de maneira errada, se eu sinto um gosto e interpreto de maneira errada, os nossos sentidos, portanto, eles aguçam o nosso coração. Esse é o primeiro aspecto. Uma vez que os nossos sentidos estão aflorados, vem o segundo aspecto, que é a cobiça, que a Bíblia chama de afeto. Onde está isso no texto? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore, qual a palavra que está aí? Desejável. Correto? Desejável. Se você olhar para uma mulher com intenção impura e desejá-la no coração, percebe? O desejo, portanto, é o afeto.
Então, os nossos sentidos provocam os nossos afetos. O que é afeição na Bíblia? Afeição na Bíblia é exatamente este lugar em que o nosso coração ele produz aquilo que nos afeta. Afeta, como um alfinete que te cutuca e dói em você. Afeta, certo? Uma pessoa que está em pecado, ela é menos afetada, porque o pecado é como se fosse uma crosta mesmo, que bloqueia. E aí a pessoa começa a pecar, ela vai criando casca. E ela vai pecando, daqui a pouco ela vira como se fosse uma tartaruga. Você não tem mais, você bate no casco, ela não sente. Ela vai se tornando cauterizada, um termo que a gente costuma usar. Você vai se tornando grosso, duro em relação. A Bíblia chama isso de dura cerviz. Em outras palavras, ou numa linguagem popular, cabeça dura. Cerviz é pescoço, dura cerviz é pescoço duro, aquela pessoa que só anda de um jeito, ela não vira mais, né? Cabeça dura, a pessoa não consegue se transformar, se arrepender. Então, por que isso acontece? Porque ela vai dando lugar aos sentidos, os sentidos vão produzindo nela afetos, esses afetos vão enlaçando essa pessoa. Lembra da mulher adúltera lá de Provérbios? Salomão fala com o filho, filho, cuidado, essa mulher é extremamente sedutora. Aí ele conta uma história, falou, tinha um jovem muito inocente, que ele estava passando pela rua, e a mulher foi lá e 171 no ouvido dele. Sentido. Ele viu a mulher, ouviu, conversa mole, meu marido saiu e eu acho que ele vai demorar, porque ele levou uma sacolinha cheia de dinheiro, o que você acha da gente ir lá em casa e tal? Eu já até preparei lá uns aromas, tem um vinhozinho do Porto lá para a gente tomar, não sei o quê. E ele vai, 171, vai sendo iludido. Salomão fala, fuja disso. Por quê? Porque se você der ouvidos, a sedução do seu sentido vai produzir em você um desejo e você vai ser afetado por esse desejo. E uma vez afetado por esse desejo, vem o terceiro aspecto, que é onde eu quero chegar, a vontade. O que Eva fez aqui? Ela foi afetada pelo sentido, ela foi afetada no seu coração, a cobiça, e aí ela realizou um ato de vontade. Tomou-lhe do fruto e comeu. Percebem a sequência? Então, o que a Bíblia chama de vontade? Este último aspecto. O último aspecto é a realização, é a vontade humana. A vontade humana, ela estará sempre, portanto, inclinada para transgredir a lei de Deus. Porque uma vez que nós caímos, nós agora não estamos apenas arrasados, machucados, na UTI, semi-mortos. Não, nós estamos mortos, diz Paulo, mortos. E o morto, ele nunca vai reagir a qualquer estímulo. O morto, ele não tem mais sentido, ele não tem mais afeto e ele não tem mais vontade. Então, o morto, ele está agora totalmente escravizado por aquele que o manipula. E a Bíblia diz que este que manipula é o pecado. O pecado, ele tomou conta desta sede do ser humano, que é o coração. A teologia reformada chama isso de depravação total. É quando todos os aspectos de nossa vida estão mortos, corrompidos, depravados. A nossa vontade é depravada, o nosso coração, os nossos afetos são depravados e os nossos sentidos são depravados. Por isso que você ouve alguém falar alguma coisa e você distorce aquilo que a pessoa falou. Você ouve alguém falar alguma coisa e você fica com raiva do que a pessoa falou, porque os nossos sentidos estão arrasados. Nós não conseguimos mais ver de maneira totalmente pura, ouvir de maneira totalmente pura, tocar de maneira totalmente pura, porque agora, se eu me aproximo de uma mulher, de uma moça, e eu a abraço, eu não consigo mais abraçá-la com a pureza que havia antes da queda.
Por isso, eu preciso de um certo distanciamento. Eu não posso mais conversar com uma mulher pelo WhatsApp, pelo Instagram, de uma maneira tão aberta, tão clara, porque os meus sentidos podem me inclinar para um desejo. Eu vejo aquela mulher agora como uma árvore desejável. E aí eu realizo o pecado. Percebe? Ou seja, meus irmãos, todo ser humano agora ele está totalmente, não é parcialmente, é totalmente depravado. Então, esta é a diferença que há entre a teologia calvinista e a teologia arminiana, por exemplo. Os arminianos dizem, não, o homem ele caiu, ele se machucou muito, estava na UTI, mas ainda assim ele tinha um pouquinho de força, um pouquinho de vigor para se arrastar até Deus. Então, o arrastar até Deus é aquilo que restou do homem caído, e o homem então precisa se esforçar o máximo que ele puder para alcançar a salvação. Por isso, diz o texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e cear com ele. Os arminianos dizem, você tem uma chave no seu coração, e esta chave está do lado de dentro. Jesus está na porta do seu coração, batendo no seu coração. Se você não abrir o seu coração, Jesus não pode entrar. Assim dizem os arminianos. Os calvinistas dizem, primeira coisa, aquele texto não é para não crente, aquele texto é para crente. O texto é para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Porta de onde? Da igreja. O que Jesus quer indicar ali? Ele quer indicar ali que a igreja, que é o seu povo, está reunida, e naquele lugar, a igreja que honra o nome do Senhor, a igreja que cultua o nome do Senhor, com a devida reverência, com o santo temor, traz Jesus Cristo para dentro dela e usufrui de todos os benefícios de cear na presença do Mestre. O povo de Deus, portanto, ao ser mais puro, mais santo, ele recebe mais de Deus, de sua presença. O povo de Deus, que é impuro, que não é santo, que peca e que se faz e que se torna uma igreja impura, é um povo que necessariamente repele a presença de Deus, de Jesus Cristo, diante de si. Os reformados dizem, nós caímos totalmente. Não restou nada no homem, não há nada, não há esforço nenhum que o homem possa fazer. A salvação ela é totalmente pela graça. Efésios 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. A fé que é produzida no nosso coração não é nossa, é de Deus. Fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé que é dom de Deus. Portanto, é Deus quem dá ao homem o poder para crer. Lá em João, no capítulo 1, nós podemos abrir lá para que eu conclua esta parte. João, capítulo 1, o evangelista diz exatamente isto, que o ser humano ele não é nascido de si mesmo, ele não pode produzir a vida, sua própria vida. Esta vida ela é dada por Deus. Veja lá, João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Vamos ler juntos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Com muita clareza, João diz, todos quantos o receberam. Quem recebeu? Jesus. Quem recebeu o Verbo? Quem recebeu esta luz? Aqueles que não geraram a sua própria crença. Não foram aqueles que nasceram do sangue, ou seja, não é uma descendência sanguínea, não é porque eu pertenço, tenho um DNA de determinada família, não é da vontade da carne, isso não tem a ver com a minha etnia,
nem da vontade do homem, não é esta realização, esse afeto que produz uma realização humana, mas é de Deus. Deus faz o homem nascer. O Deus que faz o homem nascer dá poder, o dinamis, a palavra aqui é dinamis, de onde vem dinamite, é o coração de pedra que é dinamitado por Deus. Esse coração ele explode, se transforma num coração de carne. Deus é quem dá esse poder, é Deus quem explode esse coração, para que esse coração agora creia no nome do Senhor. Então aqui nós temos eleição, nós temos predestinação, nós temos todos esses aspectos que envolvem o quê? O fato de que o homem estava morto nos seus delitos e pecados e Deus deu a ele a vida. Quem pode crer no Senhor? Somente aqueles que receberam o poder para crer. Isto é eleição. Somente aqueles que receberam o poder para crer. Somente estes são filhos de Deus. A saber quem? Aos que creem no seu nome. Como eles creram? Não foi por vontade própria, não foi por etnia, não foi por descendência, foi por Deus. Deus é quem explodiu o coração para que eles pudessem, então, crer no Senhor. Então, aqui, meus irmãos, eu faço esta introdução para mostrar que a vontade humana, ela é sempre inclinada para o pecado, sempre. Sempre inclinada para o pecado. Então, acontece o seguinte, que todas as nossas áreas, como eu citei aqui, pelo menos estas três, que são os nossos sentidos, os nossos afetos e o nosso fazer, a nossa realização, tudo isto é inclinado para o mal, inclinado para o pecado, em razão da depravação total na qual nós estávamos. Mas aconteceu um milagre conosco, nós que somos filhos de Deus, os filhos de Deus, os eleitos, os salvos. O milagre foi o seguinte: a sede do coração, ela agora foi, imagine, meus irmãos, imagine aqui, você pegar um objeto, eu estou tentando achar um exemplo aqui, talvez um irmão possa me ajudar em algum exemplo, mas imagine que você troque a sede de um motor, por exemplo, o que faz o motor funcionar, ou, quem sabe, você troca ali a raiz, né, de uma árvore que está morrendo ou que já está morta, e você troca. A ideia é que Deus, ele opera. Imagine um coração, imagine algo sujo, algo impuro, totalmente tomado, doente. E aí você vai lá na sede, né? Talvez, se hoje a gente fosse usar um termo científico, talvez você vai ali na célula-tronco, né? Você vai lá no miolinho, vai lá no DNA, e você consegue trocar aquela pecinha ali, aquela coisinha ali. O que vai acontecer? O seu coração, ele vai permanecer sujo em algumas áreas. Ele vai permanecer impuro em algumas áreas. Mas uma vez que a sede foi trocada, a produção agora de cura, ela vai acontecendo gradativamente. Entenderam o exemplo? Então, você está todo sujo aqui, e o miolinho é que está causando o problema. Você vai lá no miolinho, troca, joga fora e coloca outro, que é puro. Aí a pureza daquele miolinho vai agora curar, limpar o restante. Só que esse processo, embora o processo da implantação da cura seja definitivo, a cura em si é gradativa. A gente chama o processo de troca de conversão e o processo de limpeza de santificação. E quando estiver totalmente puro, a gente chama de glorificação. É isso. É isso. Vou dar um outro exemplo. Esse exemplo foi dado por um puritano, que eu me esqueci, não sei se foi Thomas Watson, um deles, ou John Owen. Mas a ideia é, você está dentro da lama. Dentro da lama.
Deus tira você da lama. Coloca você aqui. Conversão. Você ia morrer sufocado pela lama, sujo, todo sufocado. Deus tira você, você está vivo. Né? Aí Ele vai tirar a lama de você. Ele vai raspando ali, a crosta ali. Santificação. Quando você estiver limpinho, glorificação. São esses processos. Mas veja, nós só seremos glorificados quando a gente estiver no céu. Então, enquanto a gente estiver aqui, embora a sede do nosso coração seja transformada, o nosso coração ainda está manchado pelo pecado. A teologia chama isso de pecado remanescente, o pecado que resta. Esse pecado que resta, esse pecado remanescente, é o que criou aquele problema em Paulo. Paulo fala assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, o que eu quero fazer, eu não faço. Por que ele sabia disso? Porque a sede estava trocada, ele sabia que não devia fazer, mas ele fazia. Porque a sede dizia, não faça, mas o resto do coração dizia, faça. Aí a carne milita contra o espírito. O espírito é a sede, mas a carne milita. Aí vira uma confusão, certo? Se nós mortificarmos a carne, nós aumentamos o poder do espírito em nós. Então nós praticamos mais a vontade de Deus e a verdade. Bom, tendo explicado isso, agora eu digo 2 tipos de vontade que há em Deus. E eu vou tentar, então, responder aquela dúvida lá. Nós temos 2 vontades em Deus. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é teologia. E eu sempre digo isto. Nós não somos... Aliás, nós falamos isso no primeiro estudo, né? Quando tratamos da infinitude. Nós falamos assim, a Deus é incompreensível. Então, veja, as respostas que a teologia dá, ela dá porque os textos bíblicos apontam para isso. Mas não vamos sair daqui pensando que nós entendemos, que agora a gente sabe tudo de Deus, nós sabemos, porque nós não somos deuses, né? Eu digo isso, nem no céu nós compreenderemos totalmente quem Deus é, porque senão nós seríamos deuses como Ele é. Então, o que nós estamos fazendo aqui é a tentativa de explicar pela palavra estas coisas, ok? Não são respostas definitivas, não são respostas exaustivas, não quer dizer que nós ainda não teremos dúvidas, nós permaneceremos nesta inquietação de sempre contar com o Espírito Santo do Senhor para nos iluminar e para nos instruir. Mas o que os teólogos reformados, então, eles entendem, meus irmãos, na sua maioria, é o seguinte: eles entendem que há 2 tipos de vontade em Deus. Existe uma vontade em Deus chamada vontade decretiva. Essa vontade decretiva, ela tem a ver exatamente com os decretos de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus disse que aconteceria, porque Ele ordenou acontecer. É a palavra de Deus que diz algo e esse algo acontece, porque é a vontade de Deus em ação. Eu não disse para vocês aqui que a vontade é o realizar? Então, imagine que quando Deus deseja algo, esse algo realiza. Não tem como Deus desejar algo e se frustrar por algo que não aconteceu. É isso. Por exemplo, eu posso desejar. Eu tenho um desejo, por exemplo, de ganhar uma Ferrari, né? Tenho um desejo. Mas uma coisa é eu querer, outra coisa é realizar. Certo? Eu posso continuar querendo até morrer. E aquilo nunca vai se realizar. Não é o caso de Deus. Quando Deus quer, aquilo acontecerá. Por exemplo, se Deus quiser converter um vizinho nosso, Ele fará isso. O desejo de Deus é a realização dele. Deus não se frustra. Eu queria tanto que aquele vizinho tivesse convertido, mas ele foi mais forte do que eu e não aceitou. Né? Não pode. Se Deus quer, acontece. Então, essa é a chamada vontade decretiva. Eu vou citar alguns textos aqui, só para não ficar assim tão na ideia, né? E os irmãos terem exatamente a noção aqui do que nós estamos falando. Vamos ver, por exemplo, Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11.
Vou citar apenas 2 ou 3, porque por causa do nosso tempo, que eu quero finalizar respondendo a esta questão, pelo menos indicando uma resposta para que na próxima quinta-feira a gente expanda mais. Apocalipse 4, versículo 11. Vamos ler juntos? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Percebe? Então, por causa da tua vontade, elas vieram a existir. Então, essa é a vontade decretiva. Deus tem uma vontade e essa vontade acontece. Então, repito, não pode haver frustração em Deus. Jó disse lá em 42, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não pode, porque senão Deus não seria Deus. Se qualquer circunstância, pessoa, etc., frustrasse os planos de Deus, ele não seria Deus, né? Ele perderia o aspecto de sua soberania. Então, esse versículo aqui ilustra muito bem isso. Vamos ver só mais um, para ficar mais claro ainda para os irmãos. Vamos ver, por exemplo, Efésios, capítulo 1. Efésios 1, versículo 11. Efésios 1, 11. Vamos lá, juntos. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Está vendo? Mais uma vez, como que Deus faz todas as coisas? Conforme o conselho da sua vontade. Então, a vontade de Deus realiza. Quando Deus quer, acontece. Se Deus diz isso, isso acontecerá. Correto? Então, há vários exemplos na Bíblia em que este tipo de linguagem é utilizado. Deus, a vontade de Deus, ela realiza. Isso é o que nós chamamos, então, irmãos, de vontade decretiva. O decreto de Deus é a vontade de Deus realizada. Isso é o decreto de Deus. Isso é o decreto de Deus, a vontade de Deus realizada. Agora, há uma segunda vontade que os teólogos identificam, que é a chamada vontade preceptiva. Essa palavra é um pouquinho difícil, não é muito usada por nós, mas preceptor, a palavra preceptor, é de um instrutor. Tanto que tem até um hino, né, que a gente canta, que tem essa palavra em relação ao Espírito Santo, o preceptor divino, né? O que é o preceptor? É um instrutor, é aquele que orienta, é aquele que ensina, é aquele que encaminha o seu discípulo para fazer aquilo que ele deseja que o discípulo faça. Então, essa vontade preceptiva é a regra que Deus estabelece para o homem. Ou seja, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus que Ele quer para nós. Então, Deus, Ele deseja que nós façamos tal coisa. Esta é a vontade preceptiva. Deus quer que nós o obedeçamos. Deus deseja que nós o cultuemos em espírito e em verdade. Vamos ver alguns exemplos aqui, para que talvez também fique mais claro para os irmãos. O exemplo principal, poderíamos dizer, é a própria oração do Senhor. Mateus, capítulo 6, nós vamos ver o versículo 10. Olha o que diz aí. Vamos ler? Mateus 6,10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante esta oração, porque, veja, se Deus é soberano, claro que Ele fará a sua vontade. Por que, então, que Jesus pede que nós
oremos a Deus e peçamos a Deus para que Ele faça a sua vontade. Os irmãos já pensaram nisso? Porque, ora, Deus fará a vontade dEle mesmo. Não há nada que não seja a vontade de Deus, correto? Mas por que Jesus, então, pede que nós peçamos isso para Deus? Ordena na oração que nós façamos isto. Faça-se a tua vontade. Porque aqui, na verdade, meus irmãos, o que acontece é, ao orarmos, nós estamos, na verdade, pedindo a Deus que nos convença de sua vontade, para que nós nos enquadremos nesta vontade dele. Vou dar um outro exemplo. Quando diz assim, santificado seja o teu nome. Ora, Deus não é perfeitamente santo? Como que Ele vai santificar mais? Não tem jeito, Ele é perfeito. Então, por que, Jesus, que nós temos orado, santificado seja o teu nome, se o Senhor já é santo? Resposta, na verdade, a oração quer que nós, reconhecendo a santidade de Deus, o santifiquemos nos nossos atos. Em outras palavras, Senhor, me santifique, para que por meio de mim, o teu nome seja mostrado santo. É isso. Senhor, dá-me entendimento da tua vontade, para que por meio das minhas atitudes, das minhas escolhas, a vontade do Senhor seja vista. Esse é o sentido da oração do Senhor. Porque senão não faria sentido. Nós vamos tratar disso quando falarmos da oração do Senhor. Mas esta é a vontade preceptiva, ou seja, Deus requer de nós que nós nos adequemos à sua vontade. Por isso, meus irmãos, aparecem tantos textos na Bíblia, como, por exemplo, em Deuteronômio, em que há os benefícios da obediência e as maldições relativas à desobediência. Por quê? Ora, porque o homem agora ele tem uma consciência moral. O apóstolo Paulo não disse, meus irmãos, que nós todos temos a norma de Deus gravada nos nossos corações? Então, todo ser humano sabe o que é certo e errado. Uma criancinha como o André Henrique, por exemplo, não precisa você ensinar a ele a mentir. Porque, tendo ele nascido em pecado, o pecado original, ele vai produzir esse tipo de atitude, mesmo sem ainda ser ensinado a isso. O que é que inclina o André Henrique a manipular sua mãe, a me manipular seus irmãos, cair no chão, dar birra, gritar? O que é que faz isso? Se nós nunca ensinamos, olha, filho, para você dar uma birra, você tem que deitar, você tem que bater a perninha, não precisa você ensinar, ele vai fazer isso naturalmente. Por quê? Porque Davi diz no Salmo 51 que ele nasceu na iniquidade a mãe dele o gerou. Então, aquela sedezinha lá do coração, ela é uma sede que nós cremos transformada pelo Espírito, mas o seu coraçãozinho é um coraçãozinho que ainda guarda o pecado remanescente. Então, essa norma de Deus está gravada no coração. O ser humano é um agente moral. Nós agimos, portanto, meus irmãos, sabendo o que estamos fazendo. Nós sabemos o que estamos fazendo. O problema é que nós não reconhecemos aquilo que a oração do Senhor diz que nós devemos reconhecer. Se eu sei que o meu Deus é santo e que o nome de Deus é santo, eu não vou pecar contra Ele. E por isso que Jesus me disse para dizer, Senhor, santificado seja o teu nome. Ou seja, dá-me a verdadeira compreensão do tamanho de tua santidade, para que quando eu estiver diante do Senhor, eu não envergonhe o teu nome com o meu pecado. Senhor, faça-se a tua vontade, que ela se cumpra em mim, para que eu não envergonhe o nome do Senhor. Percebe? Então, meus irmãos, tendo nós a norma de Deus gravada em nosso coração, nós somos agentes morais. Então, agora eu quero finalizar com uma pequena colocação teológica. Quando as pessoas disserem para nós que nós temos livre-arbítrio, não aceite isto. Porque livre-arbítrio significa vontade livre. É como se ela estivesse dizendo para você que a sua vontade ela é livre, ela não é influenciada por nada. Você pode tomar uma decisão que você quiser.
Não é isto que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a nossa vontade, ela é escrava, ela não é livre. Ou é uma vontade escrava do pecado, ou é uma vontade escrava de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Ou nós estamos praticando obras da carne, ou nós estamos praticando o fruto do Espírito. Nós não temos vontade livre. Nós não temos livre-arbítrio. A nossa vontade, ela é escrava sempre. Tá, pastor, mas então, as minhas escolhas, elas não são escolhas livres? Bom, aí é uma outra história. Aí é a questão da consciência moral que Deus nos dá por meio desta vontade preceptiva. Vou explicar de outro jeito. Nós temos uma liberdade dada por Deus, como agentes morais que nós somos. O que é agente moral, irmão? Só para esclarecer. É a capacidade que todo ser humano tem de escolher o certo e o errado. Por exemplo, você vai numa estrada, você tem dois caminhos, uma bifurcação. Você pode escolher esquerda ou direita. E isso faz parte da sua escolha moral, da sua escolha livre. Mas observe, tanto ir para a direita quanto ir para a esquerda, dentro de você, você serve a um Deus. Então, a sua escolha vai estar influenciada por isso. Certo? Vou dar um exemplo moral. Eu sou pastor e sou professor. Recebo uma cantada de uma moça. A minha consciência moral diz, é pecado se você ouvir a cantada e aceitar a proposta. Eu posso escolher pecar? Posso. Eu vou fazer isso conscientemente, livremente. Correto? Mas a minha escolha moral, ela é governada por quem? Pelo meu coração. A sede, lembra? Que ainda está, o coração que ainda está sujo, embora a sede esteja trocada, o coração está sujo. O que eu permiti naquele momento? Eu permiti que, ao invés de agir conforme a sede do meu coração e dizer não à tentação e fugir, como Paulo orientou a Timóteo, foge destas coisas, eu tomei a decisão de seguir. Deus decretou que eu pecasse? Não, porque Deus não decreta o pecado, o mal. Mas Deus decretou que eu pudesse escolher? Sim, eu escolhi. E a escolha que eu tomei atrai sobre mim uma quebra de relacionamento imposta por Deus. Deus disse, Wendel, se você obedecer, você será abençoado. Se você desobedecer, sobre você haverá maldições. Deus me deu este privilégio de escolher entre a bênção e a maldição. A escolha é a minha escolha, consciência moral. Deus se frustrou de eu ir para o pecado? Não. Porque Ele me tornou um agente de consciência moral para que eu escolhesse. Pergunta: Pilatos poderia não entregar Jesus? Poderia. Poderia. Entenderam? Entenderam? Não, eu sei que vocês não entendem. Só Nath, que foi corajosa, que fez assim. Irmãos, eu sei que é um tema muito difícil. O reverendo Augustus Nicodemos, ele faz uma brincadeira. Ele cita como sendo o pastor Spurgeon, né? Diz que uma vez perguntaram para Spurgeon assim, pastor, como é que eu faço para conciliar essas duas coisas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? Aí a resposta do Spurgeon foi, eu não vou conciliar porque são amigos, né? Ninguém reconcilia amigos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a Bíblia traz as duas coisas. E, às vezes, não tem como você conciliar mesmo, né? Mas só para deixar um pouquinho claro, assim, tentar deixar um pouco mais claro. Então, Deus tem as duas vontades, o decreto
que é a vontade de realizar e realiza, e a vontade preceptiva, que é o desejo que Deus tem de que nós façamos a vontade dele. Dentro desta vontade preceptiva, então Deus nos permite agir com consciência moral, escolhendo o certo ou o errado. Se nós escolhermos o certo, nós obedeceremos ao decreto de Deus? Sim, porque Ele decretou que nós tivéssemos a consciência para essa escolha. Mas e se nós escolhermos o errado? Também, sim, nós obedeceremos o decreto. Por quê? Porque Deus nos deu a liberdade de escolher aquilo. José, Deus decretou toda a história de José, claro, Davi disse, todos os dias estão contados, nenhum deles havia, certo? Salmo 139, está tudo determinado. Mas isso não significa dizer que nós não possamos escolher. A nossa escolha, como agentes que querem o bem ou o mal, ela é possível. E Deus não vai ser frustrado nisso. Se, porventura, eu tomar uma decisão contrária à lei de Deus, ao que Deus quer de mim, requer de mim, o que é que vai acontecer? A maldição vai cair sobre mim. Isso já está decretado? Está. Ou não? Está decretado aí. Não está decretado? A Bíblia fala claramente, aí, olha, se vocês se afastarem de mim, vai acontecer isso, isso e isso. Não fala? Então, se você me obedecer, vai acontecer isso e isso. Ótimo. A Bíblia já diz, isso está decretado. O dízimo, Malaquias, trazei todos os dízimos na casa do tesouro e tal, fazei-me prova nisso, se eu não vos derramar dos céus. Aquilo ali é um decreto. É um decreto para o povo de Israel. Então, se eu não sou dizimista fiel, eu não estou debaixo daquele decreto ali. Eu estou debaixo da ausência dele, ou seja, Deus não vai me abençoar. Por isso que o profeta fala, o que vocês ganham é como se vocês colocaram num saco furado. Deus não vai fazer prosperar. Mas se você for um dizimista fiel, o que vai acontecer com você? Deus fala, provai-me nisto. Ou seja, vai ver, pode testar para ver se não vai ser assim. Porque está decretado isso. Entendeu? Deus falou assim com o povo de Israel, olha, não procurem mulheres de outros povos, de outras crenças, que tenham outros deuses, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ter problema para vocês, seus filhos vão se desviar, vão seguir outros deuses. Aí o que acontece com a gente? Procura namoro com pessoas que não têm a mesma fé. O que acontece depois? A pessoa vai ter problema na família, no casamento, os filhos vão sair da igreja, oh meu Deus, traz meu filho de volta. Mas não estava decretado que Deus faria isso se você desobedecesse? Pode acontecer de um filho de dois crentes se desviarem? Pode. Mas o que é mais provável? Daqueles que foram obedientes ou daqueles que foram desobedientes? Claro que é de quem foi desobediente. Os irmãos percebem? Então, a Bíblia, ela é o princípio decretivo de Deus. E nós insistimos muitas vezes em, mesmo sabendo do decreto de Deus e de sua vontade preceptiva, nós fazemos outras coisas. Então, irmãos, em resumo é isto. Como que nós devemos juntar a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Deus nos deu a possibilidade de tomarmos decisões livres, não com relação à salvação. Nós estávamos mortos. Nós, crentes, temos condições de tomar decisões livres, porque agora somos agentes morais diante do Senhor. E o ímpio? Tem também. Só que o ímpio, ele é como se fosse, com toda a simplicidade do exemplo, né? Mas é como se fosse um urubu, por exemplo, que vai sempre preferir a carne podre ao invés da picanha suculenta. Não adianta você colocar uma picanha diante do urubu. Você pode bater um papo com ele longo, ele não vai aceitar. Você jogar um gato fedorento morto, ele vai se atrair mais. Não adianta.
Pois é. Por quê? Porque é da natureza dele, não adianta. Só se tiver uma transformação, uma conversão no urubu. Então, o ímpio é isso. O ímpio, ele vai se inclinar para as coisas do mal. Ele não percebe, porque ele está morto. O crente não, ele tem a sede trocada. Então, o crente, assim, ele vê um gato podre e vê a picanha. Aí, ele, da picanha, principalmente o novo convertido, né? Só picanha, tá, alegria doida. Aí, de repente, ele sente o cheiro do gato morto, vai lá e dá uma bicada na podridão, né, do pecado. Aí o Espírito Santo fala, rapaz, olha o que você está trocando. Desculpa, vai lá e toma um heno, sal de fruta, tal, aí volta para a picanha. Né? Fica assim, a carne, né, literalmente, militando contra o Espírito. Né? Então, é essa luta da nossa natureza. Irmãos, eu já passei muito aqui, o tema é bem complexo, mas a gente continua, né? Não tem problema, não. Eu tenho dito aos irmãos que eu não tenho dificuldade eu não tenho pressa, né? Se os irmãos tiverem paciência comigo, até o dia que os irmãos tiverem paciência, eu vou ficando aqui, né? Por mim, eu não tenho pressa. Eu quero que a igreja seja instruída, né, com a graça de Deus e nesses princípios que são difíceis mesmo. Nem sempre é fácil. Eu até me desculpo com os irmãos, porque tem temas que são difíceis mesmo, né? Às vezes não tem como você facilitar tanto. Mas a gente vai mesclando entre uma feijoada e um mingau de fubá, né? Algum irmão quer fazer algum comentário, alguma pergunta? E na próxima quinta a gente vai retomar, né, esse tema. E na próxima quinta eu pretendo falar sobre a oração. A resposta é, se Deus já sabe, por que orar?